Olá, meus irmãos. Na semana passada, depois de começar a recomendação de quarentena, com tudo fechado no nosso prédio, inclusive a quadra e o parquinho das crianças, eu decidi descer com as minhas duas filhas para andarmos de motoca em volta do prédio, a fim de que elas brincassem um pouco fora de casa e tivessem contato com as belas flores que começam a nascer nesse outono paulistano. Nós andamos de motoca, brincamos de morto-vivo e elas correram um pouquinho. Quando estávamos subindo, eu comentei com a minha filha mais velha de 4 anos: Nossa, querida, é tão gostoso sair um pouquinho de casa e brincar aqui fora, não é verdade? E ela respondeu para mim: É muito legal, papai. Então eu repliquei para ela: Catarina, são momentos assim, meu amor, com a nossa liberdade restrita, que aprendemos o valor das pequenas coisas. Elas estão tão acostumadas a sair todas as semanas com a minha esposa para sescs, parques, atividades culturais diferentes em São Paulo, e agora sentiam a alegria de um simples passeio de motoca em volta do nosso prédio. Quando pensei na valorização das coisas corriqueiras, daquelas pequenas coisas do dia a dia, lembrei-me de um parágrafo do livro Vida em Comunhão, do pastor alemão muito conhecido Dietrich Bonhoeffer. Em Vida e Comunhão, Bonhoeffer diz que é na comunhão cristã que acontece o mesmo com agradecimento nas outras áreas da vida. Apenas quem agradece pelas pequenas coisas recebe também as grandes. Achamos que não devemos nos dar por satisfeitos com a pequena medida de reconhecimento espiritual, experiência e amor que nos foi proporcionada e que devemos sempre aspirar aos dons supremos. Oramos pelas grandes coisas e esquecemos de agradecer pelas pequenas dádivas do dia a dia, que na verdade não são tão pequenas assim. É graça de Deus uma comunidade poder reunir-se neste mundo, de maneira visível, em torno da palavra de Deus e dos sacramentos. Nem todos os cristãos compartilham dessa graça. E aí Bonhoeffer lembra das pessoas presas, doentes, solitárias, que pregam o evangelho em terras pagãs. Elas estão sozinhas. Elas sabem que a comunhão cristã visível é uma graça. Hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre a importância dessa comunhão cristã, dessa graça que Deus nos concede, como Bonhoeffer lembra no seu livro. O Salmo 133 diz: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a vida e a bênção da vida para sempre. O Salmo 133 faz parte daqueles salmos chamados salmos de peregrinação ou salmos de subida. A expressão literalmente é salmos de subida e provavelmente remete aos momentos em que os peregrinos subiam para Jerusalém para adorar o Senhor juntamente com o povo de Deus reunido ali. Enquanto subiam rumo a Jerusalém, eles entoavam, eles cantavam essas canções, eles cantavam essas músicas, esses hinos. O salmista aqui no Salmo 133 define a comunhão com os seus irmãos israelitas, a comunhão com o povo de Deus, como algo bom e agradável. O adjetivo bom muitas vezes é usado no Antigo Testamento, essa palavra que aparece aqui, como uma referência ao próprio Deus Israel. E lembra da ajuda graciosa ou do favor que ele concede às pessoas que nele esperam. Lamentações 3:25, por exemplo, fala que bom é o Senhor para os que esperam nele. O adjetivo bom também nos lembra do caráter bondoso de Deus, que está associado aos seus atributos de amor, perdão, fidelidade. Esse amor e essa bondade que ele derrama sobre o povo com quem ele tem uma aliança. Salmo 86:5 diz que tu, Senhor, és bom e compassivo, cheio de amor leal para com todos os que te invocam. O adjetivo bom aqui, então, expressa tanto a natureza moral da comunhão. A comunhão ela é boa porque ela agrada a Deus, ela reflete o caráter bondoso de Deus. Mas a comunhão também produz efeitos benéficos sobre aqueles que participam dela.
ela traz benefícios para o povo de Deus que desfruta dessa união, dessa comunhão mútua. O adjetivo agradável, também usado para definir a unidade dos irmãos, indica algo prazeroso. É usado, por exemplo, lá em Cantares 1,16, quando a mulher sulamita, a amada, lembra do seu amado, lembra do homem a quem ela ama, e diz lá em Cantares 1,16, como és formoso, amado meu, como és amável, ou como és agradável. A comunhão cristã, então, era definida como boa, porque agrada a Deus, traz benefícios para todos nós. A comunhão com Deus é definida como algo agradável, prazeroso. E aí o salmista, então, usa duas imagens. A primeira imagem é do óleo perfumado, que era usado apenas no santuário, para objetos sagrados derramados sobre os sacerdotes, que era feito exclusivamente para aquele local, para ser usado ali, não poderia ser produzido pelos israelitas, por exemplo, nas suas casas, eles não poderiam produzir esse óleo. Êxodo 30, versículos 22 a 33, fala um pouquinho sobre as especiarias usadas nesse óleo e como a fragrância desse óleo, descendo sobre a cabeça de Arão, depois escorrendo pelas suas barbas e chegando na gola da sua veste, remetia àquela sensação agradável do perfume, do cheiro, e também lembrava os israelitas dessa ligação que o perfume faz entre as diversas partes do corpo, aquele óleo escorrendo por diversas partes, como a cabeça, depois a barba, depois a gola. A expressão literal no hebraico é a boca da veste, referindo-se ou às borlas mesmo, às extremidades da veste, ou à própria gola do pescoço, nos lembra dessa sensação agradável, do odor, do aroma que o perfume trazia, ao mesmo tempo ligando as diferentes partes do corpo. Aqui a lembrança que o perfume percorre essas diferentes partes que estavam unidas entre si no corpo do sacerdote, fosse de Arão, fosse dos seus próprios filhos. A segunda imagem que o texto nos traz é a imagem do orvalho que corre de um lugar para o outro, trazendo vida, trazendo umidade, trazendo fertilidade. O Monte Hermon ficava no extremo norte de Israel e bem próximo ali à nascente do Jordão. Era o único lugar de Israel que tinha o pico nevado. O Monte Hermon era um monte onde havia neve no seu pico constantemente. Já os montes de Sião ficavam mais ao sul. Eles estavam numa região mais seca, mais árida da nação de Israel. O salmista, de maneira imaginativa, descreve o orvalho descendo sobre o Monte Hermon e chegando até Sião. Obviamente, eles ficavam muito distantes um do outro e dificilmente o orvalho de Hermon chegaria até Sião, literalmente, mas o salmista aqui imagina essa situação. A presença de Deus em meio ao seu povo reunido é como esse orvalho que gerava vida e gerava bênção entre os irmãos reunidos ali em Sião. Ali em Sião, para onde o peregrino se dirigia ao encontro de Deus e do seu povo, ele encontraria a bênção da vida para sempre. Como orvalho descendo sobre o monte que gerava vida, a reunião com o povo de Deus em adoração gerava vida, gerava bênção na vida daquele salmista. Eu queria pensar um pouquinho com você aqui sobre as implicações desse texto, da comunhão cristã ou da comunhão com o povo de Deus vista como uma bênção, algo que traz vida para nós, da comunhão cristã como algo que é bom e agradável. Nesse momento em que estamos mais confinados nas nossas casas, em que estamos com a nossa liberdade mais restrita, é um bom momento para avaliarmos como temos valorizado ou deixado de valorizar a comunhão com a nossa comunidade local, com a nossa igreja local. Antes da chegada do coronavírus, como é que você encarava a comunhão com seus irmãos? Como algo corriqueiro, de que você poderia prescindir, talvez algo de segunda importância, que você se dedicava quando tinha algum tempo, mas com o qual você não se preocupava tanto? Será que você deixava de valorizar ou de dar o valor devido para os relacionamentos com seus irmãos em Cristo? Ou será que a comunhão com o povo de Deus era algo que você ansiava e no qual encontrava prazer? Algo pelo qual você desejava profundamente, talvez encontrar-se com aquele irmão num horário de almoço para conversar, talvez participar de uma reunião
da sua igreja e poder encontrar pessoas queridas? Como você valorizava ou deixava de valorizar a comunhão, e agora, nesse momento que estamos passando, você tem parado para refletir e avaliar a sua atitude para com a comunhão com o povo de Deus? Graças a Deus nós estamos num país livre, e a segunda implicação é que nós podemos usar os meios que Deus dispõe a nós, por meio da tecnologia, por meio da sabedoria que Ele deu para o homem, para cultivarmos a comunhão mesmo confinados em casa. Você pode entrar em comunhão com outros irmãos, dando um telefonema, talvez para algum irmão que está no grupo de risco, dizendo que está orando por aquela pessoa e orando no telefone com aquela pessoa. Talvez mães com filhos pequenos podem fazer chamadas em vídeo, as crianças conversarem e desfrutarem de comunhão umas com as outras. Talvez tendo uma listinha de oração, em que você de maneira disciplinada vai lembrar daqueles irmãos da sua igreja, orando por eles, colocando a vida deles diante de Deus, lendo talvez um salmo e orando com base nesse salmo pela vida daqueles irmãos. Talvez participando de uma reunião remota na sua igreja, usando as várias tecnologias que as igrejas têm usado, como Zoom, Google Hangout, outras maneiras de reunir-se com seus irmãos, ver os seus irmãos e orar uns pelos outros e compartilhar o aprendizado da palavra de Deus com aquelas pessoas tão queridas. Aproveite os meios que Deus nos concedeu para aprofundar a comunhão com seus irmãos em Cristo. E aqui eu termino com mais uma citação do nosso querido pastor Dietrich Bonhoeffer, que dizia no seu livro Comunhão o seguinte: facilmente esquece-se que a comunhão dos irmãos cristãos é um presente gracioso procedente do reino de Deus, que pode nos ser tirado a qualquer hora e que talvez em prazo muito curto de tempo esteja nos separando da mais profunda solidão. Por isso, quem pode até esse momento viver em comunhão com outros irmãos, que louve a graça de Deus do fundo do coração, agradeça a Deus de joelho e reconheça: é graça, nada mais do que graça, o fato de que hoje ainda podemos viver em comunhão com outros irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e que a comunhão cristã seja a marca do seu dia a dia, mesmo em meio ao confinamento. Deus os abençoe.